Muito boa noite, hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, eu sou o Paulo Enéas e começa agora mais uma edição do Jornal Crítica Nacional. Bom, amigos, então é isso. E vamos agora para o nosso quarto item de pauta, que fala do caso do Adriano da Nóbrega. Diz aqui uma nota preliminar. O Ministério Público da Bahia informou na terça-feira ontem que pediu ao Departamento de Perícia Técnica do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, para que seja realizada uma nova perícia necroscópica complementar no corpo do ex-policial militar Adriano da Nóbrega. O ex-policial foi morto no dia 9 de fevereiro, na localidade de Esplanada, no interior da Bahia, em uma operação da Polícia Militar daquele estado e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E seu corpo permanece sem liberação para sepultamento. No documento, os promotores pedem para que seja determinada a realização de um novo exame de natureza necroscópica no cadáver e solicita que os peritos observem a direção que os projéteis percorreram no interior do corpo, o calibre das armas utilizadas para os disparos, a distância aproximada entre atiradores e o Adriano e outros achados considerados relevantes, para então definir a direção que os projéteis percorreram no corpo do ex-policial. Bom, amigos, esse assunto, Adriano, é extremamente delicado e importante. Para tratar desse assunto, eu convidei aqui alguém que está muito bem atualizada, uma pessoa que está muito bem atualizada e muito informada a respeito, a doutora Fabiana Barroso. Vamos lá, aqui, deixa eu trazê-la já aqui. Opa, vamos lá, opa. Pronto, está aqui. Doutora Fabiana, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal do Crítica Nacional. Um prazer estar aqui. Eu já peço desculpa porque errei teu nome, né? Uma deselegância sem fim, né? Mas de qualquer maneira, não é Adriana, é a doutora Fabiana Barroso. A doutora Fabiana é advogada, já participou conosco aqui algumas vezes, é membro do movimento Avança Brasil, também integrante do movimento Brasil Conservador, e possui um canal no YouTube recentemente criado, né? Quer dizer, com algumas produções muito interessantes, e está acompanhando muito de perto isso que aconteceu, na verdade, efetivamente, com o caso Adriano. Até pediria a doutora para dar, talvez, um pano de fundo rápido, amplo, né? O que foi a história do Adriano, no que resultou na sua morte, e quais são as implicações que tem havido até agora em relação a isso. Eu tenho aqui também a minha avaliação em alguns aspectos, mas eu queria, obviamente, começar ouvindo você, por favor, Adriano. Perfeito, Paulo. Então, o seguinte, tudo que eu vim analisando ao longo desses dias em relação à morte do capitão Adriano, partiu já do pressuposto lá, já desde a morte, que há aquela dúvida, sim, se foi uma execução ou se, como diz lá a polícia da Bahia, né, se foi realmente uma troca de tiros. E aí, desde lá, eu venho acompanhando os desdobramentos jurídicos, que foram inúmeros esses desdobramentos, e também vi coisas assim que no direito às vezes demora muito para acontecer. Então, quando houve lá o crime, a gente já vê logo a família do Adriano pedindo, eu não sei o motivo, porque eu não tenho contato com a família para saber, mas logo eles já pediram para que o corpo fosse cremado. E aí esse processo foi distribuído no Rio de Janeiro e caiu na Vara de Títulos Públicos do Rio de Janeiro e também correu na Vara Criminal, na 4ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro. A juíza plantonista da Vara de Títulos Públicos, ela decidiu ali, ela explicitou a lei, né, que na verdade não tem como, se tratando de crime violento, fazer a cremação de um corpo assim, que poderia ter coisas para elucidar, como tem mesmo, e então ela não permitiu a cremação. Nesse momento, parece que algo aconteceu então ali com a família do Adriano, e aí eles já protocolaram um pedido então para que ele não fosse, então, cremado e que tivesse uma perícia independente. Então, houve, sim, um pedido de perícia independente protocolado na Justiça do Rio de Janeiro pela própria família do Adriano. Aí a gente vê o desenrolar dos fatos, né? Lá a polícia, a PM, né, que é subordinada ao Rui Costa, que é um governador petista, que o Bolsonaro até falou muito amplamente sobre ele, que é aquele mesmo governador que quando o Bolsonaro foi fazer, acho que na inauguração de um aeroporto, ele acabou falando que não ia dar proteção da PM, o Bolsonaro manifestou até preocupação quanto a isso, né? E nós vemos ali o desenrolar disso tudo. E aí eles fizeram lá uma perícia e disseram que foi por troca de tiros
e submeteram, então enviaram o corpo para o Rio de Janeiro. Aí o corpo estava no ML do Rio de Janeiro, está ainda. E aí houve aquela parte tensa, que foi até quando o Bolsonaro, ontem de manhã, foi ali na entrevista que ele costuma dar na saída do na saída do Palácio do Planalto, ele acabou dizendo tudo que estava acontecendo, colocou mais ou menos isso que eu estou falando para vocês e pediu ajuda, né? Na verdade, ele pediu uma ajuda porque ele se viu numa situação como se fosse, ele mesmo usou essa palavra, sinuca de bico. Por quê? Ele poderia federalizar o caso, só que aí ia para a salvaguarda do Moro e poderiam dizer, então, que ele estava protegendo alguma coisa ali da investigação, que ele não quisesse transparência. E ali me parece um problema muito claro que ele tem mesmo, né, que existe, mais até do Witzel, que é o governador do Rio, e o governador ali da Bahia. Então a gente vê essa dificuldade, porque são os governadores que são os chefes supremos da Polícia Militar, e aí a gente vê que começa, então, essa guerra de narrativas. Aí disseram que o corpo do Adriano tinha que sair, a decisão lá da 4ª Vara Criminal do Rio, que foi muito rápida, disse que o corpo do Adriano já poderia ser liberado para cremação, embora a família já estivesse dizendo que não queria mais cremá-lo, que queria uma perícia independente. E disseram que era para tirar o corpo de lá. E até a família chegou a correr até para providenciar uma funerária para tentar fazer essa perícia, que seria até amanhã, até quinta-feira. E aí a gente viu, então, que aí os promotores lá do estado da Bahia, até anotei o nome deles aqui, porque quando a gente precisa elogiar, vamos falar o nome deles, né? É o doutor Dário José Kishi e Gilberto Santos de Oliveira. Eles fizeram, então, um peticionamento à Justiça do Rio para que conservasse o corpo no ML e para, então, submeter-se a uma nova perícia. E aí a gente está esperando a apreciação do pedido também da perícia independente, que ainda o advogado ali, que chama Costa, acho que é também Paulo Cata Preta, que é o advogado da família do Adriano, também solicitou. E o advogado do Adriano, ele também deixou muito explícito nas últimas entrevistas que ele tem dado, que o Adriano, ele é foragido, né, ele estava foragido, mas ele tinha muito medo, ele ligava para o advogado falando que sim, ele tinha muito medo por ter uma possível queima de arquivo, ele se considerava um arquivo vivo. E aí, a gente vê aí os vídeos e fotos do corpo também que estão ainda no Instituto lá no ML, o estado que está, parece que tem 7 costelas quebradas, ou seja, só uma nova perícia aí que vai dizer mesmo se foi execução ou se foi troca de tiros. E aí a gente tem todos essas miúças desse processo, que tem umas coincidências um pouco esquisitas, que tem lá, ó, até ele faleceu, né, na cidade que o Jean Willis nasceu, cujo irmão, que foi até levantado isso tudo pelo Fernando Melo, que é um jornalista lá do Conexão Política, Comunicação Política, desculpa, ele até trouxe essa informação para nós ali pesquisando, que o irmão do Jean Williams, Jorge Matos, é corregedor da polícia, então se fosse investigar a polícia da Bahia, ia acabar chegando até ali nas mãos, talvez, dele, que faz parte da corregedoria da Bahia. Então a gente vê tudo isso, e agora a gente continua vendo, eu estava lendo há pouco, que parece que estão agora dizendo que o vídeo que o Flávio Bolsonaro havia postado ali do corpo do Adriano não seria e era falso. Acho bem difícil isso estar acontecendo, acho que todas essas informações, acho que o pedido de ajuda que o Bolsonaro fez foi bem sincero, porque ele quis ali dizer ao povo que estava acontecendo, que é uma troca de forças, né, e que se a gente for ver, está muito ligado aos partidos políticos e sempre tentaram ligar a morte da própria Marielle, que eu já falei em outros lugares, mas é bom repetir aqui também, que até um pedido do próprio Bolsonaro para que se investigue, sim, a morte da Marielle, para que se investigue, sim, quem é que mandou matar o Bolsonaro, né? E também que se investigue agora a morte do Adriano. Todos eles, o Bolsonaro pediu para que houvesse, então, uma perícia e uma investigação transparente. E aí a gente fica agora nas mãos mesmo da justiça, porque, ao que me parece, nesse primeiro momento, não vão federalizar. E uma notícia também que eu vi há pouco é que está
deixa eu até só ler aqui para não falar bobeira para vocês. Ele tinha, na posse do Adriano, tinha 13 celulares e 7 chips, e todos eles estão com o GAECO, que é o órgão aí que faz repressão ao crime organizado do Rio de Janeiro. Então, parece sim que isso é bem real, que existe sim a desconfiança da polícia do Rio de Janeiro e da polícia da Bahia em relação a essa investigação. E esse fato foi trazido até pelo próprio presidente, que eu acredito que tem muito mais informações do que eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando aqui já me preocupa como cidadã, né? Porque se fosse nos governos passados, né, com aquelas características todas que a gente via o que ia acontecer? A gente ia ver a tradicional carteirada, e a gente não viu, a gente viu, na verdade, um pedido de ajuda. O Bolsonaro se colocou como um cidadão comum aí, né, ele nem usou o que ele poderia, e talvez se ele tivesse dado a carteirada, a gente nem saberia dessas miúças todas que eu estou trazendo para vocês, e que a gente vê pessoas também sérias, como o pessoal aqui do Crítica Nacional, o Fernando lá também, Conexão Comunicação e Política. Então a gente vai se juntando as informações para ver se ajuda a pelo menos não sair essa narrativa de querer pôr a pecha no Bolsonaro de miliciano, né? A gente sabe aí que é muito distante as condutas, e a gente vê que são desmedidas essas afirmações, não tem nada que leve nem para dizer, nem o Bolsonaro, nem a família do Bolsonaro, que eles façam parte de milícia. Para quem não sabe, a milícia é um grupo paramilitar, e o Adriano ali, ele era o chefe do escritório do crime, parece, né? E também tinha muito envolvimento nas comunidades, cobrava aluguel. Então, assim, ele teve envolvimento no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro já explicou isso diversas vezes, e é aquela coisa, né? A pessoa saiu, desviou, foi para o mundo do crime, e não é possível que por você ter tido no passado uma proximidade com alguém assim, que você seja, então, culpado, né, como já estão fazendo, porque o que a gente vê por aí é a mídia praticamente já colando a história de miliciano no Flávio Bolsonaro, e aí também no nosso presidente, na família inteira, né? Eu vejo isso com muito zelo, e acho que é necessário algo um pouco maior, porque aí é a figura do presidente da República mesmo que estão querendo abalar, né? Já sai do cidadão comum e já faz parte, então, do que é o chefe do executivo, né? Então, a gente vê que a democracia, ela fica um pouquinho abalada, Paulo. Falei a beça, né? Não, é muito bom, por favor, continuar à vontade, que eu quero aproveitar a tua presença aqui e trazer algumas questões também. Tá convidado, é muito bom, por sinal. Também agora eu vou me colocar na posição aqui de quem procura ajudar a esclarecer o público. Então, o Adriano, ele era foragido, ele já havia tido, então ele tinha alguma condenação judicial, obviamente por algum crime, é isso mesmo? Confere isso? Então, até isso eu vi também um advogado dele falando agora há pouco numa entrevista que ele não estava, ele estava foragido, ele não queria vir para dar depoimento em nenhum dos casos que estava ali sendo acusado, justamente porque ele estava com medo do tal de queima de arquivo. Então essas investigações estavam em andamento, e aí a gente vê que é uma coisa até interessante, Paulo. Quando a pessoa falece, tem a extinção da punibilidade, e decretaram a extinção da punibilidade muito rápido no caso do Adriano, né? Que quando morre, os crimes, óbvio, você não tem como o que fazer com os crimes, né? Você não tem crime se foi a própria pessoa que cometeu, mas tem lá o sócio dele que está por aí. Me disseram, pelo que eu estou vendo também, que a própria esposa do Adriano parece que tem muitas informações. Então, assim, a investigação até que o Bolsonaro sugeriu era para que fosse ampla, né? Para que fosse tanto no corpo ali, que está no ML, como fosse nos objetos encontrados, como fosse na cena do crime, e como também expandisse para todas essas pessoas aí que têm ou não envolvimento, né? Só uma investigação clara e transparente é que pode trazer mesmo luz para esses fatos, porque parece que já estão sendo contados sem nem ter a devida investigação. Eu coloco realmente em xeque essa investigação, assim como disse o próprio presidente, porque pessoas um pouco mais especializadas na área duvidam ali que tenha sido troca de tiros pela distância do projétil, aí fica essas características bem técnicas aí, mas a gente vê as pessoas falando que parece que não é o que a polícia da Bahia
laudou, né, deu no laudo. Então, esse desdobramento vai acontecer porque a Justiça do Rio permitiu que essa perícia houvesse. Agora, a gente precisa também querer essa outra perícia independente. Eu penso assim, quanto mais periciado for, melhor é, né? Então, a gente já viu no Brasil, a gente já sabe, teve o caso lá do PC Farias, né? O Brasil República é cheio de histórias assim, e o próprio também advogado da família diz que se não fosse o fator político dessa investigação, ele já teria até tido os pedidos apreciados. Eu concordo com ele, é bem isso. A gente vê ali um jogo político porque querem, a todo custo, colocar a figura do Bolsonaro, dos filhos, em contato com esse tipo de crime que parece que são indícios muito vagos para fazer essas ilações. Então, e a gente vê também que o caminho oposto, se for para falar então de políticos e partidos políticos, se aproximar muito mais dos partidos que fraudaram e acabaram com o nosso país. Mais ou menos por aí. Não, exatamente. Até porque foi bom ter esclarecimento. Desculpe mais uma vez ao público e a doutora Adriana também, eu estou falando aqui quase que no meu limite da minha capacidade, por conta de uma gripe, enfim. Mas é importante ter esclarecimento, ou seja, o Adriano estava foragido, mas não porque ele fosse um condenado pela justiça, fugido por cumprir pena, não. Ele estava sendo investigado, em princípio, qualquer pessoa pode ser, a presunção da inocência, o investigado é o investigado, né? Enfim, mas ele estava com receio de comparecer às audiências, etc., porque ele avaliava, estou supondo isso que você disse, que a segurança dele estaria em risco se ele fosse a uma audiência no Rio de Janeiro, a comparecer a um juiz, etc. Então era isso. Então ele era foragido nesse sentido, né? Não Sim. de ser alguém que assumiu diretamente uma culpa, um crime, então fugiu. Isso eu estou falando pelo que o advogado dele diz, né? Exato. Porque até nisso tá uma coisa esquisita, porque a gente teria essa informação um pouco melhor se tivesse realmente as informações do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas o que a gente vê não é muito isso, né? A gente está vendo o contrário. O que a gente sabe é pela voz do advogado ali da família, que obviamente, né, que tudo indica, em nenhum momento ele disse que ele não praticou os crimes lá que estão dizendo, parece que, né, ele tinha muito envolvimento mesmo com as milícias, mas, de fato, ele não foi condenado. Então, aí, como jurista até, eu não posso nem dizer, né, eu só posso dizer que ele estava sendo investigado e que havia muito indício de materialidade desses crimes aí, porque quando aprenderam lá na casa dele, tinham diversas armas, né, e tem todas as outras pessoas, e é o que eu te falei, né, ele não agia sozinho, o miliciano, né, por princípio, já não age sozinho. Então, existem outras pessoas para serem investigadas, é o grupo ali, né, o tal do escritório do crime, tem que ser investigado e ver as ligações que eles têm com partidos políticos, que ao tudo indica, quando for esclarecido esse ponto, parece que a gente vai desvendar talvez 3 crimes de uma vez, né? A morte da Marielle. A tentativa de assassinato do Bolsonaro, e aí, agora a morte do capitão Adriano, né, que é ex-capitão. Então, o próprio Bolsonaro, ele colocou tudo na mesma cesta, porque parece muito óbvio mesmo isso, Paulo, né? Não tem muito o que falar, eu acho que se fizerem o caminho oposto, né, por que ele foi para o estado da Bahia, e como que ele foi, e até tem aquela situação também muito interessante aí, que os jornalistas da Veja foram lá no lugar para tentar fazer uma reportagem e foram presos, né, pela PM lá da Bahia, e que tiveram material apreendido e tudo mais, depois foram soltos, mas a própria Veja, que estava explorando essa situação, que fez aquela capa horrorosa nesse final de semana, teve essa situação e a gente não vê eles gritarem tanto que foi censura, né? Por que será? Então, todos esses porquês precisam ser respondidos sim. Exato, e muito bom, doutor Adriano, aproveitar até, quem é do Rio de Janeiro sabe, eu vou dizer aqui uma redundância, mas até para quem não é do Rio de Janeiro, que também muita gente de vários lugares do país, muito bom, entenderam o que é a realidade das milícias no Rio de Janeiro, porque eu não sei como é que não deu. Aqui em São Paulo, se tiver alguma coisa, é muito residual, pelo menos aqui em São Paulo. Outros estados do país eu não sei dizer. Mas no Rio de Janeiro, colocando assim muito em linhas gerais, para quem não é de lá, obviamente, lembrar, as milícias surgiram no primeiro momento como... eu vou usar termos muito vagos aqui, sem qualquer pretensão de precisão técnica, digamos. Mas surgiram como grupos de reação da população contra o mundo do crime, em princípio. Então, se você olhar por um viés bastante, digamos assim, diante de uma situação que você tem a ação ostensiva do crime,
e a incapacidade das forças da lei e da ordem, principalmente no início do governo Brizola, na época do governo Brizola e outros. O crime adquiriu a proporção que adquiriu no Rio de Janeiro, porque o Leonel Brizola, o comunista Leonel Brizola, quando ele passou a ser governador do Rio de Janeiro, ele disse, em outras palavras, eu estou aqui usando outras palavras, obviamente, é o seguinte: deixe os criminosos em paz. E ponto final. É basicamente isso. Polícia não sobe morro, todas aquelas coisas que quem é do Rio sabe, até os jargões, né, que se utiliza, né? Enfim, a partir daí, um setor da população procurou exercer sua defesa. Isso acabou se desvirtuando, isso que é importante também, porque na prática criou um poder paralelo. Então, milícia passou a ser também organização criminosa, isso é inegável, não está em questão, né? Passou a ser organização criminosa que, com a intenção de combater a outra organização criminosa, que é o narcotráfico e etc., passou a ser também uma força paramilitar, agindo à margem da lei, e passou, inclusive, a exercer intimidação, a intimidar as populações, as favelas, onde elas atuam, etc. Até em coisas muito típicas, né? Por exemplo, quem mora numa favela, você só consegue comprar gás se for de um miliciano ou de um traficante. Essa que é a realidade do Rio de Janeiro, né? Em muitos lugares, né? E outros serviços básicos, como Correios, eletricidade, TV a cabo, enfim, é uma coisa inacreditável. Isso que é a realidade de estados paralelos que se criou no Rio de Janeiro, ligados ao crime organizado, ou o crime organizado associado ao tráfico de drogas, ou o crime organizado que veio se tornar as chamadas milícias. Aqui em São Paulo, durante um período, ainda no governo de Fleury, se eu não me engano, um pouco mais velho, me lembro disso, houve alguma iniciativa nesse sentido. Quem é daqui de São Paulo lembra de ter um grupo chamado Pé de Pato. Quem é daqui da região, quem é de São Paulo, você pode lembrar disso, pode até precisar na internet, o nome, o código deles era Pé de Pato, que atuava aqui na região da Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, outros bairros, que era na prática milícias também, porque o índice de criminalidade e violência era muito grande naquela região. Óbvio, isso não justifica, estou dando assim, o pano de fundo histórico de como surgiu esse tipo de coisa. No projeto, eu queria que você comentasse, Adriana, Adriana, estou acostumado, não sei porquê. Isso porque a gente se conhece, hein, Paulo, né? Você nunca me fala Adriana, só porque está ao vivo, aí você me chama de Adriana. Eu nunca me chamo de Adriana, foi uma coincidência. Nós fizemos aqui, mas vamos lá. Quando o ministro Sérgio Moro apresentou o projeto de lei anticrime, um dos itens desse projeto tratava justamente no endurecimento dos mecanismos legais de combate às milícias. Agora, ganha o sorvete, quem adivinhar qual partido foi contra esses itens do projeto de lei, né, para endurecer, obviamente, o combate às milícias, que tem que ser combatidas, elas são ilegais, não está em questão aqui, são organizações criminosas, atuam à margem da lei, e tem que ser combatido e ponto final. Quem colocou-se contra isso foi justamente o PSOL de Freixo. Queria que você discorresse um pouco disso para mostrar essa ligação. Vamos usar termos cuidadosos aqui para não criar problemas jurídicos, né? Para mostrar, assim, qual que é a visão, vamos chamar assim, né? Muito curiosa que tem os partidos de esquerda em relação às organizações criminosas, sejam aquelas ligadas ao narcotráfico, sejam aquelas ligadas que são também organizações criminosas, mas que não estão associadas necessariamente a tráfico, mas que estão associadas mas de qualquer maneira são organizações criminosas, né? Queria que você discorresse um pouco sobre isso, particularmente sobre esse papel da esquerda, né, ao fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é até bem claro, a gente vê bem desenhado mesmo a esquerda, porque os projetos sociais da esquerda, né, é justamente isso, né? Então é aquele desarmamento absurdo, onde deixa a população, então, em risco, a gente sabe disso, né? Que eles propõem que se jogue flores, que se leiam livros para combater uma violência exacerbada tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas no Rio, o que você falou é isso mesmo, né? As milícias, elas ocuparam ali um vácuo de poder, porque parece que as milícias, elas entraram para proteger a população dos traficantes, assim foi. O próprio Adriano aqui, os indícios, e pelo que está sendo investigado, ele era um grande corretor de imóveis, né? Então ele vendia esses imóveis dentro das comunidades. Então, a gente vê que realmente, às vezes, não é necessariamente ligado só ao tráfico de drogas. E a gente vê que isso é um projeto realmente da esquerda, de deixar essas políticas públicas correndo e se combatendo assim, de forma até infantil,
pelo que eu vejo, né? Quanto menos você olha o problema de frente e quanto menos você dá soluções reais, né, que são até habituais no mundo inteiro, e dá essas coisas assim, né, de venha para a comunidade, venha aqui se reunir, não olha o problema de frente para as coisas, você acaba aumentando esse problemão e vira, e aí a gente tem esse vácuo no poder que é preenchido. O Rio de Janeiro, quem é carioca sabe muito bem que muitas coisas saíram fora do controle, né? Então a criminalidade realmente altíssima, mas agora com as políticas do próprio ministro Moro, a gente já vê ali uma redução da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Então, e aí a gente vê que porque está indo em cima da cúpula, né? Está esmagando as lideranças, tanto de narcotraficantes, aí vai, né? Do crime organizado como um todo. É esse trabalho que a gente vê, de inteligência, de troca de informação, de apreensão de drogas. Então, a gente viu isso muito forte nesse primeiro ano de governo. E aí, por outro lado, a gente vê ainda o pessoal da esquerda que está lá na comunidade, que é o curral eleitoral deles, e eles têm, eu vou pôr assim, né, mas eu acho, a cara de pau ainda de dizer que eles, que dessa forma que tem que ser tratado o crime, né? Então, até as próprias ideias do Freixo ali, me parece que o povo do Rio de Janeiro já fica naquela de que absurdo, porque sabe quão violento é e de que não tem como se tratar como ele propõe ali. Então, a gente esbarra em tudo isso e a gente vê traços e digitais de partidos políticos em todos esses crimes aí. E é realmente preocupante, e quase que a gente perde a prova, porque a maior prova desse crime do Adriano, que talvez desvendem todos esses outros crimes, seria o próprio corpo, né? Ele quase foi cremado ali. Então, assim, as coisas estiveram muito a ser perdida, ainda existe essa possibilidade sim, porque passa na mão de muita gente e a gente não, né, infelizmente, a gente tem pessoas que se submetem a talvez algo não tão legal, né, legal do ponto de vista mesmo jurídico que eu estou falando. Então, foi a preocupação que o Bolsonaro emitiu, e eu acho que ele tem toda a razão, porque sim, existe essa característica de perseguição política, e não tem como dizer que, por exemplo, eu estou exagerando, porque o Bolsonaro sofreu uma tentativa de homicídio por uma pessoa que foi filiada ao PSOL. Aquela teoria lá de lobo solitário só acredita quem ainda continua vendo as mídias tradicionais, né? Porque a maioria da população realmente, né, não tem muito. Como que ele tinha aquilo de dinheiro e assim vai. A gente já sabe até, todo brasileiro aí, você pergunta aí no meio da rua, ele já sabe até apontar. Quem pagou os advogados Adélio, né? Quem pagou o hotel, como que ele chegou até Minas, ele foi no clube de tiros. Todos esses indícios aí, parece que a polícia do Rio de Janeiro até agora, né? Então, do Rio não, a Polícia Federal, desculpa, nesse caso foi a Polícia Federal, né, não elucidou, e até houve a tentativa do Bolsonaro, lembra? E aí a gente tem também, por coincidência, que eu também não acho que é muita coincidência, o próprio Adélio sendo transferido da Penitenciária Federal para um centro de custódia, porque a medida dele é medida de segurança, né, o juiz achou que ele era louco, assim, para as pessoas normais entenderem, né, que ele tinha problema, então, portanto, ele cumpria mandado de segurança que na unidade correcional hospitalar, né, e aí muitas pessoas, com também toda a legitimidade, já ficam preocupadas, dizendo, será que vai haver queima de arquivo? E sim, isso é uma preocupação real, né, tanto pela vida do próprio Adélio, a gente tem que pôr assim, até como para não elucidar todos esses crimes. Eu vejo de forma ligada, né? Quando existem muitas coincidências, provavelmente, né, não é uma coincidência, não. Existe realmente indícios de uma ligação muito forte aí, e com essa motivação política, que aí, se a gente for falar um pouco mais profundo e para terminar esse assunto, Paulo, tem muito a ver com o que o professor Olavo sempre nos alertou e alerta. É, sim, o funcionamento do Fórum de São Paulo. Isso está muito intrínseco nessa história. É bom enfatizar isso, Fabiano, porque inclusive esses dias nas nossas transmissões aqui eu tenho enfatizado muito isso, a maneira pela qual cabe às pessoas de bem, não só apenas os conservadores da direita, mas as pessoas de bem, entender a natureza da esquerda, de como lidar com ela. E eu não vou repetir o que eu falei aqui esses dias, mas enfim, de que maneira. Entender que você não vai combater a esquerda discutindo as suas ideias, suas propostas, blá, blá, tudo isso é uma bobagem.
Nós temos que dizer para as pessoas, até para as pessoas comuns de bem, que não entendem isso, que falar de esquerda é falar de crime organizado. Foro de São Paulo, ele é uma organização criminosa, por quê? Porque a gente não gosta dela? Não, porque ela é composta por organizações criminosas. É que nem você, é o paralelo meio tolo, que né, tem alguém no seu bairro, você sabe que é criminoso, ele vai fazer um churrasco, você vai na casa dele? Você não vai, é o básico, enfim, né? Então, é importante lembrar disso, ou seja, nós estamos enfatizando isso muito aqui no jornal esses dias, de lembrar que tratar com a esquerda é tratar com a organização criminosa, com o mundo do crime. Isso na história da esquerda está presente, né? Você pega desde Saul Alinsky, né? Já mencionei aqui uma vez, que é não vou dizer que é um teórico, mas um estrategista da esquerda norte-americana, e ele diz textualmente no seu livro, lá, um dos seus livros, né? Que por sinal, é dedicado a Lúcifer, né? Um dos seus livros, né? Tipo da esquerda, né? Um livro que, por sinal, é o livro de cabeceira da Hillary Clinton, né? Que é uma criminosa. E ele dizia exatamente o quê? Que muito que está lá ensinando, ele aprendeu no período que ele conviveu no mundo, no crime organizado dos Estados Unidos, que é a máfia. Então, percebe? Você não consegue pensar a esquerda separado do mundo do crime. Assim como não consegue pensar o mundo do crime separado da esquerda. Isso é uma realidade no Ocidente, em particular a partir da Segunda Guerra Mundial, porque tem a ver com coisas da escola de Frankfurt, enfim. Mas nesse tópico, aqui, Fabiano, eu queria pegar um último ponto desse tópico. O que nós estamos observando é o seguinte: desde o início do governo Bolsonaro, o que nós estamos observando hoje, né, que parece que é só uma impressão, né, pode estar errada, inclusive, mas enfim, é que parece que a esquerda, principalmente a esquerda, mas também parte do estamento burocrático, de modo geral, centrão, etc., mas principalmente a esquerda, nesse caso aqui, eles estão se dando conta de que é difícil combater o governo Bolsonaro na esfera da disputa política convencional, digamos, né? Se alguém for pegar um caixote amanhã, subir na rua, fazer discurso contra Bolsonaro, vai ser vaiado, não importa onde, pode ser no Rio, São Paulo, qualquer lugar, né? Então, combater na arena política convencional, né? Aquela que a gente, teoricamente, as democracias liberais são assim, né? Você vai fazer a disputa das ideias, né? Como a gente gosta de dizer, né? No campo da opinião pública. Percebe-se claramente que essa disputa, a esquerda sabe, a impressão que eu tenho, ela sabe que já perdeu essa disputa. Quem sabe é os estrategistas, as pessoas inteligentes da esquerda, que tem, né? Vamos lembrar sempre, né? A gente tira sarro de petista, dizendo que é comedor de mortadela, essas coisas, e a maioria é mesmo, mas a esquerda tem lá no seu núcleo duro, né? Pessoas inteligentes e muito capazes, inclusive algumas tão inteligentes e capazes quanto os nossos, então não podemos nos iludir quanto a isso. Essas pessoas sabem que a disputa política convencional contra o governo é uma disputa hoje perdida. Eles têm isso claro, não tenho dúvida. Se procurar com cuidado em alguns estrategistas, como o Rui Costa, né, lá do PCO, né, que é um partido desse tamanhozinho, né, eu gosto deles, porque eles são desse tamanhozinho, tomara que continue assim eternamente, mas eles são estrategistas, pensam bem as questões da esquerda, possivelmente vai estar dizendo coisa parecida. Agora, como estão se dando conta disso, a impressão que eu tenho é que a estratégia toda ela é de tentar a última cartada, digamos assim, que pode tentar fazer, que é associar o nome de Bolsonaro a um crime. Parece que o caminho que estão se fazendo é esse. Teve o caso da Marielle patente, a reportagem da Globo, tudo aquilo que foi já tratado aqui, agora esse caso com o Adriano. Queria que você discorresse um pouco a respeito, que parece que a esquerda está vendo nisso a sua tábua de salvação, né? Nós temos que pegar o Bolsonaro, associá-lo a um crime, para isso causar um choque na opinião pública, e só assim nós podemos derrotá-lo. Se não conseguirmos isso, o jogo está perdido. Eu tenho certeza, falo com muita convicção, que tem uma meia dúzia, 10, 20 de intelectuais, pensadores da esquerda que dizem exatamente isso. Ou nós vamos por esse caminho, ou estamos ferrados. Não vamos ter outra alternativa, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho inicial nesse sentido, né? A sensação que eu tenho, olhando tudo isso que vem acontecendo, os ataques até o governo, vou colocar dessa forma porque é realmente assim que eu vejo muito frontalmente o governo sendo atacado de todos os lados. Então a gente vê que é muito óbvio que existe sim uma esquerda planejada, né? E essa esquerda, ela tem várias roupinhas, né? Várias roupagens, vamos colocar assim para o pessoal, todo mundo entender. Então tem essa esquerda clássica, que é essa esquerda que invade casas, que é a esquerda que prega o caos, né? Como a gente viu também hoje lá o Cid Gomes fazendo, e existe a esquerda que é aquela social-democrata, né? Que é um pouco mais light, mas no fundo o propósito, o objetivo é sempre o mesmo, né? É implantar, assim, as agendas aí globalistas, isso tem tudo a ver. Então, até para citar mais uma vez o Olavo em relação a isso, acho que foi hoje ou ontem, o Olavo colocou um vídeo lá dele dizendo que
a linguagem, né, que a mídia toda, que é tudo aparelhado e você faz afirmações, só que você não usa um referente ali. Então, as afirmações que são colocadas de uma maneira, às vezes, como começou na Marielle, né, que falavam do Bolsonaro, vai colando aquilo no pensamento popular das pessoas, e quem não gosta do Bolsonaro por algum motivo, não necessariamente um motivo grave, né, pelas coisas que dizem, de tanto falar, uma hora ou outra aquilo fica no consciente popular e vai se somando. Então, parece que assim, até uma característica da esquerda, né? Ela vence pelo cansaço, ela não se cansa, essa esquerda aí que é a mais social, né? Ela tem esse estratagema aí de ir lentamente e contaminar a sociedade, né? Por isso até a gente fala até da hegemonia cultural, é bem por aí. E a gente vê esses traços acontecendo muito fortemente no Brasil. Então, a gente sabe aí da importância geopolítica que tem no Brasil, né, para a história do Ocidente atual, e a gente vê que até com o próprio Olavo até nos alerta que a gente vive tendo ataques contra a nossa soberania. Então, a gente vê uma esquerda que está muito forte, organizada, para dar uma de maluca, porque foi isso que parece esses dias, a mídia insistindo em narrativas que, pelo amor de Deus, né, e nós como povo comum mesmo, olhando aquilo, as notícias e falando, meu Deus do céu, o que eles estão falando agora? Porque todo dia se lança uma teoria nova de algo que o Bolsonaro tenha feito, e não existe nada concreto para fazer as ilações que estavam fazendo, tanto que, já vou até emendar, eu fui lá no Twitter fazer outra trade, porque estavam pela manhã tentando dizer que o Bolsonaro poderia sofrer crime de impeachment, que isso quem falou foi o Miguel Reale, que foi o que assinou o impeachment da Dilma, dizendo lá que era o artigo 9º da lei de crime de impeachment, sendo que é pelo decoro, só que o decoro que a lei diz é o decoro da República. Então, assim, se o Bolsonaro ofendeu a Patrícia Campos Mello, que eu ainda nem acho que aconteceu isso, né, que teve um problema de semântica ali, de compreensão, ele foi mal interpretado com certeza, e aí, se ele fosse, ele teria que ser processado normalmente só por crime de difamação. Agora, não colar nele já um crime de responsabilidade e por isso um impeachment. A gente já viu que isso também aconteceu no ano passado, quando ele falou em relação lá ao presidente da OAB. Aconteceu a mesmíssima situação e pautaram, inclusive, o mesmo inciso da lei de impeachment. Então, o que a gente vê é isso, né? Essa guerra de narrativas, que parece que é uma guerra de narrativas, mas, no fundo, são invencionices para que isso se cole, né, no imaginário popular, que a cada dia isso fique se somando, e aí, quem sabe, então, mine a popularidade do Bolsonaro, que sim, hoje é a popularidade do Bolsonaro que mantém ele no cargo, né? Embora ele tenha aquela equipe todinha de ministros, a gente sabe que a disputa pelo poder no Brasil, esses anos e anos de tudo aparelhado, não é fácil. Então, o que realmente freia é o medo, o receio que eles têm de perder o controle da população. E isso é o que a gente, com população, até a gente pode realmente fazer. É sempre ficar esperto nas notícias e verificar, porque até as agências verificadoras não se tem confiança nenhuma, e sempre tentar se instruir o máximo possível, Paulo, porque a gente está vendo um novo pensamento brasileiro, até nosso, real, surgir, né? Que nem cola aí, até o próprio Olavo aí, que é o pensador, vamos falar assim, desse movimento que tem características muito exclusivas, pertinentes ao brasileiro, que o brasileiro, sim, é um povo de paz, de bem, porque se acontecesse essas coisas que acontecem com o presidente da República, que é amado, porque faz tempo que o Brasil não tem um presidente amado em outro lugar, talvez já tivesse até realmente um caos social. E o que segura as pessoas é porque a gente tem a noção de que é tudo que a esquerda quer. Ela quer o caos. Tanto que o Lula pediu, o Haddad pediu, eles estão verbalizando, né? E a gente vê até hoje ações lá como a do Cid Gomes, que passou com uma escavadeira lá, né, em cima de algumas pessoas. Não importa, falar, mas eram policiais estavam tocando terror. Não dá nem para falar isso, porque tem que ter uma investigação em relação a isso também. Então, assim, é isso que a gente vê jornalistas já fazendo um juízo de crimes, e na verdade aquilo é um juízo moral, é um juízo de valor, e esse juízo de valor, ele prejudica a imagem pública, sim,
do presidente, do governo e das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa por esse país. Então, a nossa luta é essa. É muito bom, muito bom. E bom lembrar isso também. Sobre Cid Gomes, muita gente perguntou, a Cid Gomes, nós vamos trazer aqui uma informação mais complementar amanhã correta, mas já posso adiantar aqui que a posição nossa, obviamente, a gente não endossa. Primeiro, greve de polícia é um problema. Nós vamos contra o princípio, o governo do PT não pagou, mas enfim. Mas, seja como for, greve de polícia coloca em risco a população. Qualquer greve do setor público, né, de alguns setores estratégicos. Mas, obviamente, o que o Cid Gomes fez foi um crime. Você não pode pegar uma retroescavadeira e lançar contra pessoas. Isso não importa quem seja. Isso é coisa de terrorista muçulmano, que pega carro na Europa e lança contra pessoas na calçada, né? Então, isso, de novo, mais uma ação com a tentativa de criar tumulto, que é o que a esquerda vê a aposta no Brasil já desde o início do governo, né? Ela aposta, de um lado, a tentativa de envolver o nome do presidente com algum crime, inclusive usando para isso a conivência de governadores de esquerda ou de traidores como o Wilson Witzel, ou então tentar fazer caos social, né? Tivemos o exemplo recente do Chile, onde a esquerda chegou a anunciar aqui, né? Nós avaliamos que não ia acontecer, como de fato não aconteceu, mas apostou nisso, né? Com a tentativa de implantar caos social. Bom, doutora Fabiana, nós vamos encerrar esse tópico. Eu te convidei, já te agradeço, para tratar desse tema, que eu sei que você está acompanhando de perto, mas nós estamos já com quase uma hora de transmissão, e eu vou tratar de mais 2 temas. Eu queria te convidar para continuar, se você puder, obviamente. São 2 temas políticos. Então, eu vou apresentá-lo aqui e vou convidar para dar sua opinião também a respeito, pode ser? Tá bem, combinado. Vamos lá, então hoje ganhamos um bônus aí, uma presença um pouco maior aqui da doutora Fabiana, que então nossos 2 últimos tópicos colocados aqui, eu vou então fazer, como eu fazia a leitura, eu vou só trocar a tela um minuto, Fabiana, aí te convidar para fazer um comentário. Na verdade é o seguinte, partindo então para o tópico seguinte, que diz respeito à CPMI da censura. A empresa confirma disparos em massa de mensagens para a campanha de Haddad. Convidado para depor na CPMI das fake news pelo deputado Rui Falcão, o dono da empresa Jacobs confirmou em depoimento ter feito centenas de milhares de disparos de mensagens em massa pelo aplicativo WhatsApp para as campanhas presidenciais de Fernando Haddad, do PT, e de Henrique Meirelles, do PMDB. O empresário também desmentiu a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que, de maneira leviana e caluniosa, acusou a campanha do então candidato Jair Bolsonaro de ter usado meios ilícitos para pagar a empresa Yakov para disseminar supostas fake news contra a campanha petista. Ele, o empresário, dono dessa empresa, afirmou textualmente que, abre aspas, o que saiu na imprensa de maneira alguma aconteceu, fecha aspas. A contundência das afirmações feitas pelo dono da empresa Jacobs, bem como o desmonte da narrativa mentirosa de Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, levaram o deputado Rui Falcão a uma patética tentativa de defesa da legalidade do uso de envio de mensagens em massa em campanha eleitoral, em um visível esforço de mudança de foco. E trata-se, ao nosso ver, de uma tentativa de mudança de foco, pois a acusação leviana e mentirosa feita pelos petistas, por meio de seu veículo porta-voz oficioso, que é a Folha de São Paulo, de que o resultado das eleições de 2018 teria sido influenciado em favor de Jair Bolsonaro por conta de envio ilegal de mensagens em massa contendo supostas fake news, mostrou-se rigorosamente falsa. Diante desse depoimento do dono da empresa Jacobs, a CPMI tem agora a obrigação de convocar a jornalista Patrícia Campos Melo para depor. Ela, bem como o editor responsável da Folha de São Paulo, precisarão explicar aos parlamentares aquela que, na verdade, está se revelando ter sido a maior fake news da última campanha presidencial brasileira, a matéria mentirosa e desonesta produzida por Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Bom, amigos, esse foi hoje, em meio a tudo isso que está acontecendo, tivemos esse depoimento na CPMI do dono da empresa, e só que em vez de eu falar, eu vou convidar a Adriana, que gentilmente... Assim, Adriana, meu Deus, de novo. Eu acho que eu vou... Por crachá, Paulo. Hoje é o crachá, Fabiana, por favor, mil perdões. Acho que é a gripe, né, desconto da gripe. Eu sei que é muito elegante errar o nome de alguém, para de uma mulher, mas realmente deve ser a gripe, por algum motivo qualquer. Mas, enfim. Então, a doutora Fabiana fez a gentileza de continuar conosco, ela vai comentar, então,
isso que ocorreu hoje na CPMI. E ela pode ficar com raiva de mim por causa de raro nome. Imagina, nunca. Você sempre é um lorde comigo, Paulo, não tem nem o que falar. Então, realmente, o que a gente viu ali na CPMI das fake news foi um exercício muito forte, de novo, né, da esquerda, que estava perdendo a narrativa e perdeu a narrativa. Porque o dono da Iacons ali, ele foi muito firme nos questionamentos, ele está uma pessoa calma, bem orientada, graças a Deus, né, e ele disse sim, né, que teve a contratação, a empresas terceirizadas, até a deputada Carla Zambelli, quando foi ali, ela conseguiu pontuar muito bem, e parece que a campanha do Bolsonaro, se conseguirem provar alguma coisa, é um disparo de envio lá, que pertinente, acho que R$ 1.800, que daria, acho que 900 mensagens, e foi declarado pela campanha, e que não é ilegal, né? E já o Meirelles seriam R$ 2 milhões, e também parece que foi legal, foi declarado, e também o requisito lá que fornece, o próprio candidato que fornece a lista das pessoas que vai ser enviada, né, do banco de dados, também parece ter sido, sim, de forma legal. Mas é curioso que a gente vê, né, que até a semana passada era ilegal para o Rui Falcão, e hoje ele já estava dizendo que aquilo era legal. Então, é aquela coisa da esquerda que a gente vê ele se perdendo, que fica engraçado para quem acompanha o dia a dia, né? E a gente vê, então, esse desenrolar dessas coisas todas, e a gente também vê que nem funciona esse tipo de propaganda, porque, então, o Meirelles ficou com menos de 2 ou 3%, foi até o que a deputada Bia Kicis falou, e o Bolsonaro foi realmente aquela movimentação orgânica, né, das tias do Zap, que fez essa movimentação pelo WhatsApp, e não vão ter como punir, porque todo mundo sabe que aquilo foi de forma muito espontânea. E aí ficam tentando criminalizar, tiram a objetividade dessa CPMI, que já se perdeu há muito tempo, mas eu vejo, Paulo, com muita preocupação isso que eles estão fazendo, porque eu ainda enxergo por trás disso, além de expor, né, e tentar mudar as narrativas das coisas, e talvez uma cassação de uma chapa, que seria muito estranho, porque foi contestado no TSE exatamente por essa reportagem, e a Folha colacionou nos autos do TSE, dizendo que ela não tinha provas de que aquele relato da Patrícia Campos Melo era real. Então, a Folha disse que era fake, e premiou a jornalista depois, como melhor jornalista investigativa, sendo que ela havia praticado fake news. Tanto que vazou essa semana aí o depoimento do Hans lá no MP, que é igualzinho o que ele disse na CPMI. E eu já sabia disso, não tinha visto esse depoimento não, mas eu já havia lido sobre esse processo no TSE, que queriam caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, e o TSE ali entendeu que não havia nem robustez de prova alguma que dava indício que desse disparo em massa criminoso, de forma criminosa, né, que seria o ilegal, que seria feito por Caixa 2, e a gente viu a firmeza disso. Eu não sei se a Patrícia Campos Melo realmente iria agregar alguma coisa, porque a gente já sabe o que ela vai dizer, ela está falando o tempo inteiro. Eu acho que sim, já tem indícios suficientes para o Ministério Público investigá-la, né, para ela responder essas coisas, porque ela passou várias fronteiras aí de crimes e tem que ser investigada. Então, eu vejo que a base aliada ali do governo já tem que formalizar, sim, sair até ali daquela relatoria do próprio, tem que constar também na relatoria da CPMI, mas isso também tem que correr pela justiça indo, porque o que a gente está vendo aí também é uma construção da mídia todinha, batendo o dia inteiro, defendendo a honra da Patrícia Campos Melo, né, como se ela precisasse que alguém defendesse a honra dela nesse nível. Então, até isso aí quiseram discutir, né, sendo que o que foi relatado pelo Hans era algo ali que era pertinente até à intimidade, só estavam os dois, então ninguém nem pode dizer que é verdade ou mentira, o que é uma escapada da narrativa, porque o que nos interessa é a parte política da história, então é se houve ou não disparos em massa, se era ou não legal, e quem é que pagou por esses envios, porque eu acho que quando for falar do Haddad, do PT,
do próprio Rui Falcão, eu quero ver eles explicarem de onde surgiu o dinheiro, né? E se realmente isso está declarado lá na campanha deles, porque até ontem o Rui Falcão estava dizendo que isso era ilegal. Então, eu acho que isso tem que ser apurado. E apareceu no relatório ali também a Tabata Amaral. Não vamos esquecer disso, que Tabata Amaral também está no meio disso. Exato. E tem um aspecto que eu quero acentuar aqui, além das tuas colocações, que eu achei interessante, porque a reportagem da Patrícia Campos Melo, o que tem de importante ali? Se fazer disparos, se disparar 1000 mensagens ou 1 milhão, se está dentro da lei ou não, eu acho que até é um tema pertinente, mas ele não é o mais relevante, né, digamos assim, em certo sentido. Minha opinião aqui, estritamente pessoal, eu acho que isso aí não devia, quem quiser disparar 1 zilhão de mensagens, que dispare. O problema do Brasil, um dos problemas nossos, que são vários, é excessiva regulação, até de campanha eleitoral, né? Você tem que ter um controle básico ali para as coisas da origem do dinheiro, etc. Mas se um candidato quiser disparar 1 zilhão de mensagens, é ele que o faça, enfim. A lei, dentro aí desde que tenha clara a origem dos recursos usados para aquilo, deveria estar a seu critério utilizá-lo. Mas antes de entrar nesse mérito, o que é de mais grave é que a reportagem da Patrícia, da jornalista da Folha, ela propõe uma tese, que não é questão do uso. Ela diz o seguinte: a campanha de Bolsonaro usou caixa 2 para disparar mensagens, não de campanha, para distribuir mensagens falsas, né, fake news, para atacar a campanha do Haddad. E por causa disso ele ganhou. Então, percebe, é uma coisa muito diferente. Ela propõe uma tese, que é uma tese que, se fosse verdadeira, hipoteticamente, tornaria a eleição de Bolsonaro ilegal, porque usou de práticas ilegais, ou pelo menos dentro dessa confusão que é jurídica brasileira, algumas coisas, que poderiam ensejar a interpretação de um abuso de poder econômico, ou de qualquer coisa do gênero. Agora, o que a própria CPMI, que é um palco criado pela esquerda, cujo objetivo último, pelo menos na minha avaliação, ele é de ser e criar uma peça formal para tentar deslegitimar a vitória do Bolsonaro, o objetivo último é esse, em última instância, independentemente dos depoimentos. Agora, o que está acontecendo? Ela está fugindo do controle, porque eles primeiro começaram a tentar intimidar os conservadores, tiveram a ideia brilhante de chamar o Alan dos Santos, e nunca mais chamaram ninguém do nosso campo, que eu tenho conhecimento, que perceberam que conosco o jogo é outro, né? Eles não estão lidando com amadores aqui, né? Então ninguém mais, até as pessoas que foram formalmente, cuja convocação foi aprovada, não foram convocadas para estar presentes lá a tal dia, a tal hora. De um lado. Passaram então a chamar os seus, né? Chamaram as agências de fact-checking, etc. Era conversa de comadres, conversa de comadres feitas dentro de casa. Mas eis que surgem surpresas como essas agora, como o depoimento desse empresário. Então eu queria ver contigo o seguinte: se cabe, independentemente de uma discussão que se possa ter quanto à legalidade, não é legalidade, eu nem sei o que a lei diz, se a lei diz que pode mandar X mensagem de WhatsApp, eu confesso que não tenho a menor ideia se a lei vai regular isso, mas de qualquer maneira. Mas, a partir desse depoimento, se é possível uma ação de outra natureza, que não na CPMI, contra essa jornalista, porque, de novo, ela apresentou uma tese, que foi levada ao TSE, inclusive, se não me engano. O TSE, ele acabou não dando, foi absolvido, ou não dando prosseguimento, eu não sei, enfim. Mas ela apresentou uma tese dizendo: Bolsonaro ganhou a eleição por meio de Caixa 2, que financiou divulgação de calúnias, né? Porque se você falar fake news, cabe tudo, né? Cabe calúnia, difamação, cabe tudo, né? Numa fake news. E por isso ele ganhou a eleição. Então, ao apresentar essa tese, acusando na prática, sob um viés jornalístico, mas na prática fazendo uma acusação ao então candidato Bolsonaro de ter ganho a eleição por meios ilícitos, né? Então ela tem que provar essa tese. Se as partes envolvidas estão dando evidências agora de tudo que essa tese que ela fez, ela não tem fundamento, e nós temos certeza que não tem, mas tem evidências agora disso, então cabe a ela, então, sofrer consequências legais disso, né? Então eu queria ver contigo qual o caminho possível de ela responder, aí pouco importa as conversas de redes sociais, do que o Hans disse ou não disse, isso é um assunto ele é até secundário, é um desvio de foco. O que importa é o seguinte: essa mulher, ela pode ter cometido um crime, ou é passível de responder uma ação na justiça, porque ela apresentou uma afirmação que estaria colocando em xeque todo o processo eleitoral brasileiro de 2018, né? Então, eu queria ver Eu acho que a intenção, inclusive, foi essa mesmo, de colapsar aí o sistema eleitoral brasileiro, que nós realmente temos dúvida quanto à legitimidade das urnas. Isso nunca foi escondido, isso foi contestado lá diversas vezes no próprio STF,
E também a gente teve ali problemas, as pessoas durante as eleições filmaram e tudo mais, a gente sabe que aconteceu problemas, e mesmo assim o Bolsonaro ganhou. Mas o que é mais interessante é quando eu falo que essa ação, que essa discussão, ela já foi tratada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou seja, o tribunal específico para se tratar de crimes de ordem eleitoral, e por ali já foi apurado, já foi avaliado, né, já correu, já acabou, que sim, não havia robustez em prova alguma da Patrícia. E aí a gente tem que ver que realmente ela abalou, ou tentou abalar a ordem, né, a democracia, e daria para enquadrá-la, eu vejo assim, de pronto, em crimes, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional, que a gente está ouvindo falar tanto disso, mas são os recursos que a gente acaba tendo, quando vê que a figura do presidente da República, aqui eu não estou falando do Bolsonaro em si, eu estou falando da figura presidencial, né, do chefe máximo do Poder Executivo, e isso a gente vê que existe um extremo desrespeito e um extremo ataque frontal. Isso sim é um ataque à democracia, porque não se está respeitando a vontade da maioria da população. Porque, ao dizer, até que aquela Petra Costa falou lá fora, que o problema dessa CPMI é isso, que além de dizer, né, que então empresários teriam patrocinados e que isso não foi provado também, pelo contrário, né, esses envios de disparos, também até hoje na CPMI, eu não lembro quem foi que falou, foi um deles, uns da esquerda ali, que falou que eles, o Haddad, parece que tinham soltado uma fake news, que o Haddad tinha sido delatado, agora nem lembro por quem, porque realmente, né, aí é aquela coisa, no processo eleitoral, que a Petra Costa chegou a falar até aquele absurdo de que o Bolsonaro havia ganho aqui no Brasil, porque tinham soltado uma fake news que o Haddad era satanista. Essas coisas que a gente vê por aí. Então, assim, da onde surgiu isso? Porque não foi nada disso, né? A gente acompanhou o processo eleitoral, a gente sabe as dificuldades, um presidente que foi atacado mesmo, né? Fisicamente falando, sofreu, o povo foi às ruas, o povo estava cansado. Então, assim, por onde se vê, e tem que ser apurado sim, Paulo, porque se não for, se os entes, por isso que eu falo, a base governista que está ali, que é CPMI, né, que é o Senado e a Câmara, a gente tem que elogiar, sim, a gente tem que elogiar o Paulo Martins, a gente tem que elogiar a Carla Zambelli, a Carol de Tone, a gente tem que elogiar o Eduardo Bolsonaro, porque eles estão à frente e fizeram, sim, um bom discurso ali, ó, bem junto com a esquerda, que já é treinada nisso, eles não deixaram vencer no grito, eles deram uma segurada muito boa, eu gostei de ver, a gente tem que elogiar, e eles têm que continuar, e agora sim, pedir para judicializar tanto no âmbito da CPMI como no âmbito da justiça comum mesmo. Tem que ir para cima, não pode ficar calado, porque senão esses absurdos não vão parar. E aí, por outro lado, a gente tem aí aquela coisa de insegurança jurídica, né? Então, é até engraçado, porque eu falo, vão e peçam, eu como jurista falo, vá na justiça e peça a justiça, mas a gente sempre tem aquele resguardo que quando chegar no tribunal, no STF, as coisas mudam um pouco de figura. Mas não importa, a gente tem que ir atrás sim, porque é isso que a esquerda faz, ela judicializa tudo que ela pode, ela inventa coisas, né? A gente vê aí, como o TSE, ele já julgou, a gente pode dizer que esse caso, porque saiu do escopo do objetivo da CPMI. Essa CPMI era para pegar coisas da Deep Web era para pegar pedofilia e cadê? Cadê esses crimes aí que estão sendo investigados? Até hoje a relatora tentou dizer que foi feito um trabalho nesse sentido, a gente vai ver no relatório final, porque eu vou fazer questão de acompanhar e eu duvido muito que esse trabalho está sendo feito com a mesma força de vontade política como estão tentando colar essa história de que a eleição do Bolsonaro foi ilegítima e foi conquistada por disparos e envios de fake news. A fake news é isso, é dizer isso é fake news. Exato. Então, para encerrar esse tópico aqui, eu acredito, sempre tive claro que essa CPMI, como disse anteriormente, ela já foi criada com um resultado pronto. Primeiro, tentar intimidar ao máximo os conservadores, nós os conservadores, que temos unicamente as redes sociais e instrumentos como esses aqui, nosso jornal e outros veículos, para expressar o ponto de vista que não é só nosso. Agora não temos mandato, né, para falar em nome de ninguém aqui é eleito, mas seguramente expressamos aqueles que são os valores da maioria dos brasileiros, de um lado,
foi feita para tentar intimidá-los dessa maneira, de um lado, e de outro tentar criar uma peça para tentar pôr em questão a vitória de Bolsonaro. Agora, esses fatos que vêm acontecendo recentemente, em particular essa semana, com esses dois depoimentos, da semana passada, do tal Hans, e agora o do proprietário da empresa, eu acho, então, que caminha por aí, ou seja, voltar àquilo que é o problema, que realmente foge do escopo da CPI. E na tese apresentada por aquela jornalista, que teve, inclusive, repercussão internacional, o poder, o lobby da esquerda é grande para isso, né? Conseguir ir para fora, para que ela criou uma peça ficcional para deslegitimar o processo eleitoral brasileiro. Então, isso não é mais um problema de lei eleitoral ou de CPMI. É um problema que está dizendo o seguinte: então está dizendo que nós temos um presidente ilegítimo, temos um presidente que elegeu-se por meios ilegais. Para alguém afirmar isso, então ela tem que provar. Se não está provando, ela está tentando contra o Estado brasileiro. Então é importante, sim, que haja essa iniciativa, coisa que, aliás, o professor Bolsonaro, não, mas o professor Olavo, né? Embora é um professor também, né? Deixa de ser, né? Professor de política, não de ciência política, mas da política real, né? Do dia a dia. Mas o professor Olavo de Carvalho sempre diz que é preciso começar a fazer isso, ações judiciais. É preciso que os nossos inimigos, eles venham a temer, não nos temer que nós não vamos fazer nada de ilegal, mas temer a capacidade que nós temos de usar também os instrumentos que temos à nossa disposição. O que temos na democracia? Você tem a justiça, com todos os problemas que ela tem, mas está aí a Lava Jato provando que tem setores da justiça que funcionam. Então, as pessoas elas que respondam por isso, né? Bom, Fabiana, não errei. Vamos então para o último tópico agora. Agradecer ao público. Hoje estendemos um pouco mais, mas eu acho que vale a pena, porque estamos com um público muito grande, e as pessoas estão prestigiando principalmente, cara, a tua presença aqui. Então, vamos para o último tópico, que é em relação ao que disse o general Heleno hoje, mas eu vou fazer apenas uma pincelada, que o artigo mesmo escrito nós iremos publicar amanhã pela manhã, mas iremos fazer uma pincelada aqui e discorrer rapidamente a respeito, e vai ser esse nosso último tópico de hoje, então. E, de novo, eu quero aqui agradecer ao público grande que está nos acompanhando, nos prestigiando. Então, vamos prosseguir, então. Então, vamos tratar do último tema aqui, que é aquele que envolve a fala do general Heleno. O general Heleno, ele dá o tom e diz: o povo precisa ir às ruas em defesa de Bolsonaro. A pressão do Congresso para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo e controlar parte dos recursos de 2020 elevou a tensão no governo durante reunião de ministros na terça-feira no Palácio do Alvorada. Irritado, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, bateu na mesa, afirmou que o governo não deve ceder às chantagens do Congresso e orientou o presidente a convocar o povo às ruas. O presidente Bolsonaro, porém, pediu cautela e aconselhou a articulação política para costurar um novo acordo. O general Heleno questionou que o governo estava negociando uma rendição ao aceitar que o Congresso derrubasse parte dos vetos do presidente e pediu para que os ministros Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, refizessem a negociação com o Congresso para manter todos os vetos. Um dado momento, disse o general Heleno: nós não podemos aceitar ser chantageados o tempo todo. Na reunião do Conselho do Governo, no Palácio da Alvorada, o ministro do GSI expôs novamente o incômodo do presidente em permitir que o Congresso derrube vetos e controle 30 bilhões do orçamento no ano de 2020. Bom, a matéria prossegue. O que eu li aqui, não é muito hábito nosso, mas eu li aqui trechos dá o crédito, óbvio, né? Trechos da matéria da revista Exame, que fez, no meu entender, pelo menos uma narrativa, narrou, né? Não narrativa, mas narrou os fatos de maneira muito, como aconteceram de fato, né? E, além disso, o próprio general Heleno, ele veio a público pela sua rede social, no Twitter, dizendo que aquela fala dele expressa, óbvio, a opinião dele, até porque ela veio a público indevidamente, aconteceu alguma coisa, não se sabe o quê, cabe ao próprio GSI investigar de que maneira aquela reunião que era, não vou dizer sigilosa, mas era uma reunião restrita de membros do governo, da cúpula do governo, a fala do presidente, a fala do general, o áudio foi captado e veio a público. Mas, a despeito da forma estranha, digamos, no mínimo precisa ser verificada, ele disse coisas extremamente importantes. E depois, na própria rede social, ele disse claramente, em dado momento, ele disse com outras palavras, não vou reproduzir aqui textualmente, ele disse basicamente o seguinte,
que se querem ter o parlamentarismo, então que vote em uma PEC, uma emenda, que faça parlamentarismo. Mas o que o Congresso está fazendo, ao tomar essa medida de tentar, na prática, sequestrar uma parte do orçamento federal, é, na prática, impor na marra um parlamentarismo branco, à revelia do que diz a Constituição. E o mais importante, o general Heleno, ele verbalizou aquilo para o Bolsonaro. Chame o povo para ir às ruas. E só para antes passar aqui para a Fabiana, eu vou já antecipar aqui que esse fato acendeu, né, aí os ativistas e a militância de modo geral, e já está sendo reforçada a convocação de uma manifestação para o próximo dia 15 de março. Vai ser em vários pontos do país. A ideia dessa manifestação já havia sido, até a Fabiana esteve lá, ela pode dar informação mais de detalhe, que no dia não pude estar. No encontro havido no dia 8 de fevereiro agora aqui em São Paulo, no encontro do Aliança, já havia falado alguma coisa nesse sentido, mas a coisa ganhou um drive, né? Ganhou um momento a partir de hoje, com essa fala que veio a público do general Heleno. Então, no dia 15 de março, agora, né, passado o carnaval, etc., no dia 15, é uma data emblemática, né? Vamos lembrar, né? A maior manifestação, uma das maiores manifestações que foram feitas pelo impeachment foram exatamente no dia de março de 2015, aproximadamente. Mas de que maneira? Uma manifestação com uma única pauta, nenhuma outra. Brasileiros de bem irão para as ruas para apoiar o presidente Bolsonaro. Ponto. Que é isso que está em questão, né? Então, eu queria ouvir um pouco a opinião da doutora Fabiana a respeito. Eu vou fazer uma consideração breve, então iremos encerrar no jornal hoje. Nesse jornal hoje está um pouco estendido, mas por boas razões, bons motivos. Fabiana, obrigada. Por favor. Eu acho o seguinte, que o general Heleno, ele falou algo a respeito que é o sentimento sintetizado que o brasileiro está, né? O brasileiro está olhando tudo isso, o brasileiro comum, a gente está vendo a situação, a gente vê, sim, essa tentativa de articulação acontecer e a gente vê que o Bolsonaro não cede. Então, a gente não vê dando ministérios a rodo, criando ministérios, a gente não vê. A gente vê que o Bolsonaro resiste bravamente. Então, não é só não corromper, né, não roubar dos cofres públicos, para falar de uma forma até simplista, mas é também não ceder a esse tipo de chantagem que foi que o general Heleno falou. E ele tem razão, porque são 30 bilhões, né? 30 bilhões de um orçamento que está apertado é muito dinheiro. Então, ele realmente ficou nervoso, com toda a razão, e com toda a razão ao se referir, sim, que então se vote um parlamentarismo. Por quê? Porque eu duvido que o povo brasileiro iria permitir esse escárnio conosco, nesse momento, né? Porque agora que muitos brasileiros se sentem representados por um presidente da República, se esvazia o poder do presidente da República, até tirando lá através do orçamento impositivo, para minimizar e dar poderes para figuras como, por exemplo, o Rodrigo Maia. Então, a gente também vê que a própria mídia, né, aquela velha conversa, os mesmos de sempre tratam o Maia como se o Brasil fosse um regime parlamentarista e ele fosse o primeiro-ministro. Então, a gente precisa relembrar esse pessoal aí que nós estamos num sistema presidencialista e que presidencialismo, sim, contempla, a sua maior figura é o presidente da República e que o que o general Heleno fez hoje, ele sintetizou o sentimento de nós, brasileiros, que estamos vendo tudo que o Congresso Nacional tem feito para não deixar as pautas positivas do governo andarem. Então, temos pautas paradas, tanto da economia, a gente vê isso, né? Reforma tributária, tem a reforma do Paulo Guedes e tem inúmeras reformas, e ficam brigando por isso. A gente viu na questão aí do pacote anticrime. Foi lá junto com o pacote do Moro, que era um projeto do governo, foi o pacote lá do Alexandre de Moraes. Então, a gente vê, a gente está acompanhando. O brasileiro hoje está ligado na política, está acompanhando passo a passo. Então, sim, né? A gente vê, e assim, o Bolsonaro não precisa nem chamar, porque agora eu acho que fica muito difícil retroceder. Que existe riscos, porque a esquerda quer o caos e uma manifestação assim é sempre arriscar, existe. Mas, em contrapartida, essas manifestações de ruas, hoje em dia, ela exige, pelo menos aqui em São Paulo, é exigido vários alvarás, não é tão simples fazer. Então, a polícia tem, sim, feito um bom trabalho nessas manifestações e tem coibido esse tipo de confusão. Então, o brasileiro
já está acostumado a ir para as ruas do mesmo modo que ele vai lá no jogo de futebol, né? A gente está vendo que isso tornou parte da cultura do brasileiro, porque o que nos resta quando a gente vê tudo isso acontecendo é poder, então, exercer algo que é constitucional, que é a nossa manifestação de rua. E sim, não é legal, e isso não aconteceu mesmo, que o Bolsonaro precise pedir, porque nesse caso foi um general, e mesmo se ele não pedisse, essa manifestação já estava realmente, como você falou, pré-agendada. Lá o movimento Aliança pelo Brasil, o partido político, teve reunião de lideranças aqui em São Paulo, que eu estive presente, e foi falado isso explicitamente. Nós iríamos para as ruas justamente para mostrar apoio ao presidente Bolsonaro e para dizer ao Congresso Nacional que nós estamos vendo tudo que eles estão fazendo e o principal, o que eles estão deixando de fazer, porque temos medidas urgentes, o Brasil tem pressa para crescer e existe uma belíssima equipe no governo para atuar em todas as áreas e a gente vê que são freadas, brecadas pelo Congresso Nacional e às vezes por questões até do próprio STF. Então o brasileiro está cansado e o que o general falou é sim o sentimento do brasileiro comum, né? E a gente vai falar que é do brasileiro mais simples, não importa o que lugar do Brasil a pessoa mora. Se a pessoa está acompanhando as coisas como elas são, ela tem essa noção sim de que é preciso o povo dizer que não está gostando do que o Congresso Nacional está fazendo. E não é nada também contrário à Constituição, porque já sei que vai colar aquelas narrativas ou tentativas, né, de que nós vamos destruir o Congresso. Não é nada disso, não. Nós estamos indo pela legalidade das normas, a gente quer que o Congresso Nacional faça o seu papel, que está lá, né, para cumprir, para que pautem, para que eles montem as comissões, para não deixar passar, como aconteceu com a MP da carteirinha estudantil, para que eles montem as comissões e pautem, sim, o que é de vontade do governo eleito, né? O Bolsonaro foi eleito democraticamente. Então, as propostas dele de governo são, e as propostas que ele faz lá para o Congresso Nacional, é a síntese do que ele prometeu na campanha. Então, o Bolsonaro vai ser o primeiro político que, se não conseguir cumprir o que ele disse na campanha, não é por vontade e ausência de vontade dele, ao contrário, é pela falta de vontade política dos outros agentes, que está muito bem exposto para nós quem é quem nesse jogo aí. E eles vão sofrer os efeitos eleitorais no próximo pleito, que é isso que a gente, como cidadão, a gente pode fazer nesse momento. Não, é muito bom, é isso mesmo. Até lembrar aqui, importante ter claro, primeiro cabe elogiar aqui apesar das circunstâncias não muito apropriadas com que a fala do general Heleno veio a público, né, circunstâncias que devem ser verificadas, né, porque envolve até a segurança nacional, né, a fala que membros da cúpula do governo às vezes tratam de coisas que não devem vir a público sem a devida autorização deles. Então, de fato, ter vindo foi ruim, pela forma como aconteceu. Mas o que foi verbalizado, o conteúdo, independentemente da forma, o conteúdo merece ser aplaudido. Então, o general Heleno, a pessoa hoje, nós devemos aplaudir por o que disse aqui a doutora Fabiana, por ele estar expressando aquilo, seguramente, que é o sentimento da imensa maioria. Percebe-se claramente que o presidente Bolsonaro, ele tem o seu compromisso, uma vocação, até chamei uma vez aqui no programa de domingo, ele tem quase uma obsessão em honrar seus compromissos de campanha, né? Antes, todos os políticos tivessem essa obsessão, né, de honrar aquilo que diz para o eleitor. Eu vou fazer isso se for eleito. Ele foi eleito, então ele vai fazer isso. Né? Essa que é uma ideia, uma coisa que deveria ser muito óbvia até, mas no Brasil se torna quase uma raridade, enfim, digamos. Né? Então, elogiar o Heleno, lembrar, como observou bem aqui a doutora Fabiana, nós estamos realmente sim, planejando ir para o dia 15, para manifestações que não são manifestações que tenham qualquer viés que desvie daquilo que é a Constituição e a lei. São manifestações democráticas, porque ir às ruas, pressionar os representantes do povo, que o Congresso ele é isso, né, gostemos ou não, eles são os representantes do povo, ir para as ruas de maneira pacífica, ordeira, pressionar o Congresso Nacional para que faça tal coisa ou deixe de fazer tal coisa, faz parte do jogo democrático. O que não é democrático é lançar retroescavadeira contra pessoas. Né? O que não é democrático é invadir propriedade. O que não é democrático é roubar mensagens de autoridades públicas para publicar depois no jornalzinho de quinta categoria patrocinado por estrangeiros. Né? Isso que não é democrático. Mas ir para as ruas, democraticamente, de modo pacífico, com acompanhamento da polícia para garantir a lei e a ordem, faz parte da democracia. Então, nós, brasileiros, iremos. No dia 15 de março, agora anotem na agenda aí, dia 15 de março estaremos nas ruas,
O Crítica Nacional vai dar um apoio a essas manifestações, irá divulgar amplamente, e espera também que outros veículos e pessoas, influenciadores da opinião pública, façam essa divulgação ampla. É uma manifestação que tem uma única pauta, que nós defendemos há muito tempo. A pauta é, os brasileiros vão para as ruas para defender o governo Bolsonaro e exercer a pressão legítima e democrática para que o Congresso deixe de atrapalhar, para dizer o mínimo, né? Estou usando aqui até um termo bastante inocente, digamos assim, mas de propósito, para que o Congresso deixe de atrapalhar o governo na sua intenção de cumprir aquilo que ele se comprometeu com o povo. Estamos falando quase que obviedades, né? Mas é preciso, às vezes, falar obviedades, né? Porque isso está em questão, né? O que está em questão é que temos um presidente com a sua clara intenção de cumprir o seu compromisso de campanha e temos um Congresso Nacional que não espelha a vontade da população, da maioria, que tem outros interesses. Como vamos fazer isso? Vamos fechar o Congresso? Não vamos fazer nada disso. Vamos para a rua exercer a nossa pressão democrática, que é a regra do jogo da democracia, né? A gente vai trazer mais informações a respeito ao longo dos dias aqui, no decorrer, mas anotem aí, dia 15 de março, manifestações em vários pontos do país, várias cidades, serão divulgadas amplamente. Aqui em São Paulo, um dos grupos que já estão, né, já articulando o esforço, que eu tenho, pelo menos que eu tenho informação, não sei se a Fabi tem do Avança, se tem alguma coisa formalizada. Dentro sou conselheira do movimento Avança, isso, exato. E lá no Conselho realmente já foi proposto para irmos nessa manifestação, e lá, quando eu estive no evento da Aliança pelo Brasil, a Carla Zambelli já tinha dito que o Nas Ruas, né, já iria também. Então, ao que me parece, já teria a aderência desses dois movimentos. Acredito também que o movimento Brasil Conservador também vai aderir, e aí, como a gente é pauta única, né, somos todos com Bolsonaro, basicamente isso, a hashtag dessa pauta, dessa manifestação, eu quero ver como é que vai se comportar também os outros movimentos, tipo Vem Pra Rua e MBL. Eu acho bem difícil, porque se eles forem, eles vão querer pautar outro tipo de pauta, e a gente está sendo muito explícito nessa pauta, né? Essa é exclusivo de apoio ao presidente Bolsonaro, e como você bem falou aí, em repúdio à ausência de comprometimento com o país que o Congresso Nacional está fazendo no dia a dia, né? Isso para também falar de uma forma bem leve. A gente vê aí que as pessoas estão ficando até um pouco impacientes, porque a gente vê a vontade política de um governo federal que há muito tempo a gente não vê, que já propôs até através de medidas provisórias, e a gente vê um Congresso Nacional que não foi nem capaz de montar a comissão para avaliar a constitucionalidade daquilo. E aí a gente vê na outra ponta esses mesmos parlamentares tendo uma vontade política enorme para fazer, por exemplo, uma CPMI das fake news, que sai do escopo e sai do objetivo aí do que quer a população. Então, é diante disso que a gente está vendo, a gente quer dar um recado positivo e claro para os congressistas, que os brasileiros sabem sim o que é democracia, e que a gente, exercendo o nosso direito de ir às ruas, nós estamos exercendo a nossa democracia, e nós estamos sim fazendo com que o povo seja um pouco mais maduro politicamente, e que os resultados eles vão realmente sentir, como eu já falei, nos próximos pleitos. Então, já aguardem aí novidades para as prefeituras e os vereadores. Acho que as eleições municipais também vão dar um recado para esses políticos que estavam acostumados a não serem inquiridos, né? Faziam o que eles queriam e não queriam, e o povo ficava ali apático vendo. Mas nós acordamos e estamos prontos e dispostos a ir dessa forma aí, né? Nessas condições. Se sair dessas condições, nós não vamos apoiar, isso é muito óbvio. Mas é o que tudo indica, é um movimento lícito sim, e agora ainda toma esse corpo, porque a gente vai pegar esse desabafo do general Heleno, porque eu entendo assim, foi um desabafo, né, que acabou sendo captada de uma forma irregular, pelos áudios, sei lá de quem, e a gente vai entender esse desabafo do general Heleno como nosso desabafo. Então é só a tradução disso. E aí a gente vê a parte legal muito boa de se apreciar, que é aquele pessoal que vai falando lá, intervenção militar, não sei o quê, a gente vê que o próprio general Heleno, né, militar, está falando aí qual que é o caminho das pedras, é a gente exercer a democracia. Então, exato, o caminho das pedras
Não é um soldado e um cabo, embora Exatamente. apreço por soldados e cabos, né? Enfim, evidentemente. Mas o caminho das pedras é exercer a democracia, as pessoas irem às ruas pacificamente, lembrar sempre disso. Não é para pedir para fechar Congresso, nada disso. É para exercer nosso direito de pressionar os nossos representantes, nada mais isso, é exercer a democracia. E quanto aos movimentos, já posso informar aqui também, o movimento conservador, cujo o presidente nacional é o Edson Salomão, eu conversei com ele um pouco antes de iniciarmos o jornal, obviamente está abraçando essa pauta, já está organizando. Eu já queria ter certeza mesmo, conhecendo eles. Já estão, então, o movimento conservador, que tem núcleos organizados em 17 estados, se não me engano, em várias cidades do país, também está e vai estar participando da organização e da mobilização para esse evento. Então, dia 15 de março, anotem, claro, teremos banners, divulgações, etc. O Crítica Nacional vai estar full time divulgando e acompanhando essas mobilizações. Então, dia 15 de março, se Deus quiser, nos veremos nas ruas, de maneira pacífica e ordeira, com uma única pauta, isso é importante. A pauta é uma só, cabe no bilhete, né? Pode fazer um banner bilhete, né? Apoio ao presidente Bolsonaro. Bom, isso resume por si só todo o sentimento da maioria dos brasileiros. Bom, amigos, eu vou encerrar por aqui. Já agradeço aqui a doutora Fabiana, mas eu vou fazer aqui a gentileza, ela que vai fazer, de encerrar o nosso jornal por hoje. Então eu vou encerrar e vou passar a palavra à doutora Fabiana, que vai encerrar o jornal com a nossa trilha sonora aqui. E da minha parte, eu vou inicialmente encerrar aqui. Bom, amigos, quero mais uma vez, essa foi mais uma edição estendida, deliberadamente, do Jornal Crítica Nacional. Nós fazemos, em geral, em torno de 50 minutos, mas hoje estendemos, que a gente achou que valia a pena, até para prestigiar, agradecer a presença aqui da doutora Fabiana. E nós estaremos de volta amanhã, às 22 horas, aí nesse caso, eu e a Cláudia Luca, trazendo as principais notícias do dia. Da minha parte, quero agradecer a presença do público presente, agradecer ao público do movimento Avança Brasil, que nos acompanhou pela página do Facebook, e eu passo agora para a doutora Fabiana falar em nome da nossa bancada, acabou se incorporando à bancada do Crítica Nacional aqui, para fazer suas considerações brevíssimas, por favor. Eu agradeço a todos vocês do Crítica Nacional, muito obrigada, principalmente também você, público aí que está nos vendo, né, nesse horário, num dia da semana, muito obrigada pela credibilidade que vocês nos dão, mas realmente o Crítica Nacional é uma mídia que se esforça para trazer a verdade para vocês, existe um trabalho de bastidor muito bem feito, eu aprecio e agradeço, e também faço convite aí para vocês entrarem na minha página também agora do YouTube, que eu subo alguns vídeos ali, e também o conteúdo dessas lives que eu faço. O Crítica Nacional é um canal que eu tive a oportunidade de falar, espanar em algumas vezes lá, já ano passado, e a gente tem uma amizade. Quero agradecer demais e dizer que os brasileiros de bem estão muito espertos acompanhando esse governo, acompanhando tudo que acontece em todo momento, e a gente não está caindo nas narrativas criadas aí por quem sempre nos pautou, né? Agora a gente vai tentar pautar o nosso próprio governo, porque a gente tem esse direito sim. É isso, pessoal, agradeço demais. Não esqueçam lá também de conferir o meu canal, de se inscrever, tá bom? E fiquem com Deus. É isso que eu tenho para falar para vocês. E agradeço você, Paulo, agradeço o pessoal também que cuida da parte interna. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui, tá? E vou mandar um beijo aqui para a Paula e para o Lando, que sempre estão aí me acompanhando, a Ana Paula, tá bom? E beijo para o Movimento Avança Brasil lá, que eu sou conselheira. Beijo, Nilton. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.